Boa noite, meninos, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho sobre conjuntos numéricos nessa aula, tá bom? Coloquei aí para vocês a imagem para vocês. Primeiro a gente vai falar sobre o conjunto que está de vermelho aí. Esse conjunto aí, ele é chamado de conjunto dos números naturais, representado pela letra N. Quais são os números que estão no conjunto dos números naturais? 0, 1, 2, 3, 4. Então, os conjuntos dos números naturais são esses números infinitos, né? Então, ele não inclui os números com vírgulas, dízimas periódicas. Então, esse aí é o conjunto dos números naturais. Se a gente perceber um pouquinho, os números naturais, ele vai estar dentro do conjunto que é o dos números inteiros. Esse aí de marrom, representado pela letrinha Z. Então, os números naturais vão estar dos números inteiros dentro, né? Então, como assim, professora? Quais são os números inteiros representados pela letra Z? Presta atenção, tá? Os números inteiros vai ser -2, -1, 0, 1, 2 e infinito, tá? Tanto os negativos quanto os positivos. Então, se a gente olhar para o conjunto inteiro, a gente vai perceber que os números naturais, eles também vão estar lá. O 0, 1, 2, o 3 e o 4 não é um número natural, e ele também vai ser um número inteiro, infinito, né? E assim por diante. Então, se a gente perceber, esses números, eles estão, consequentemente, no natural, consequentemente, dentro do inteiro. E a gente tem que prestar atenção que a gente tem que tomar cuidado. Os números naturais, eles estão representados pela letra N. Agora, já os números inteiros são representados pela letrinha Z. Então, vocês têm que prestar atenção sobre isso, tá? O outro conjunto que a gente vai falar é esse Q, que está representado de laranjado. Esse conjunto, ele é chamado de números racionais. Quem são os números racionais? Os números racionais, a gente pode perceber que os números racionais, dentro deles, eles também podem ser inteiros e eles podem ser naturais. Presta atenção lá o círculo dos números racionais. Nos números racionais, vai ter os números inteiros e vai ter os números naturais. Então, consequentemente, são os três, vão estar juntos, né? Então, a gente vai perceber quem são. São todos os números que podem ser escritos em forma de fração. Então, todos esses números que eu posso escrever em forma de fração, a gente, por exemplo, professora, número natural, 0, 1, 2, 3. Como que eu represento isso em forma de fração? Eu só vou colocar o 1 debaixo deles. Então, todo número que eu posso representar ele de forma de fração, ele vai ser um número racional. E dentro do grupo, do conjunto racionais, eu vou ter os números irracionais e também vou ter os números naturais. Agora, tá vendo aí que a gente tem um conjunto que ele tá sozinho, esse que tá de cinza, representado pela letra I. Esse representado pela letra I, ele é o conjunto dos números irracionais. Ele é o contra todos esses outros. Esse vai ser o único conjunto que não vai estar com os outros conjuntos, ele vai estar sozinho. Então, quem faz parte dos conjuntos irracionais? São os números que não são dízimas periódicas. Dízimas periódicas são números que tem vírgula e vai ter uma sequência, por exemplo, 1,6666666. Então, é uma dízima periódica. Agora, nos irracionais, vai conter os números que não são irracionais, os números que são uma raiz quadrada, e se eu tirar da raiz quadrada, vai me dar um número inexato. O π vai ser um número irracional, porque, consequentemente, ele vai ser uma dízima não periódica, né? Então, são isso. Todos os conjuntos menos o irracionais. E agora, a gente tem o maior conjunto de todos, que é o conjunto dos números reais, que é esse R aí. A gente pode resumir que o conjunto dos números reais é a união dos números racionais, dos números inteiros, dos números naturais com os números irracionais, né? Então, a gente é só observar esse esqueminha, ok?